os irmãos ficarem em pé, em reverência à palavra do Senhor, nesse momento, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses 2, todos encontraram? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Versículo 5: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Senhor, nós agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, Deus, e pedimos que nessa noite o Senhor nos ajude a meditar nela, que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, abrindo o nosso coração e o nosso entendimento para compreender a Tua palavra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Todo mundo que quer ser feliz, ou que deseja felicidade, se envolve em algum tipo de relacionamento. Na verdade, a gente já nasce em um relacionamento. Afinal, para você vir ao mundo, tinha que ter pelo menos mais duas pessoas. E a gente se envolve com pessoas, a gente faz amizade, a gente vem para a igreja, a gente se relaciona no trabalho, porque a gente quer ser feliz, a gente quer encontrar algum contentamento no relacionamento, na vida do outro, num casamento. Quem aqui casou porque queria ser infeliz? Eu vou casar com essa pessoa que eu quero ser muito infeliz. Ninguém. Quem é que diz assim, eu vou começar a namorar com essa pessoa porque eu quero que essa pessoa me deixe muito infeliz? Ninguém faz isso. Ninguém. Eu vou começar essa amizade porque esse cara é um traíra. Então eu quero ser amigo dele porque eu estou louco para ser traído, porque alguém me magoe. Ninguém faz isso. Todo mundo busca na felicidade, no relacionamento, uma felicidade, uma amizade com alguém, um contentamento. Todo movimento do ser humano é para sair de um estado de contentamento para um estado maior de contentamento. Então você muda de um emprego para o outro porque você julga que vai ser melhor. Você às vezes até muda de uma igreja para outra porque você julga que vai ser melhor para você. Então todo movimento da nossa vida é assim, de algo que está mais ou menos, ou até que está bom, para algo que possa ficar melhor ainda, se você tiver condição de fazer isso. Todos vão nesse movimento. E nos relacionamentos é assim. Mas acontece muitas vezes que os relacionamentos, eles são para nós, muitas vezes,
de infelicidade. Se você conversar com um psicólogo, ele vai te dizer que todo mundo está lá porque ficou triste em algum relacionamento. O problema foi com o casamento. O casamento deu mó bode, estourou, a pessoa ficou deprimida, ficou triste, está lá fazendo uma terapia. Ou então está lá uma criança, um jovem, está lá porque foi abusado pelo pai, ou porque foi abandonado pela mãe, ou então porque sofreu bullying na escola, ou então porque sofreu assédio moral no trabalho. Isso quando a pessoa consegue ir no psicólogo, a maioria não consegue. Psicólogo é caro, nem todo mundo, nem dá para ir todo mundo, e nem sempre a assistência médica cobre, e nem todo mundo tem. Fato é que o mesmo potencial que um relacionamento tem muitas vezes para deixar a gente feliz, também tem potencial para deixar triste também. Quem é a pessoa que tem o maior potencial para te ferir? São as pessoas que você mais ama. Uma pessoa que você não gosta, falar um negócio para você não está nem aí, porque a pessoa não tem peso na minha vida. Agora, se o seu marido que você ama, ou a sua esposa, ou o seu filho lhe dirigir uma palavra mais atravessada, vai doer dentro de você. Porque no relacionamento, o mesmo potencial que tem para te trazer felicidade, para te trazer alegria, também tem potencial para te entristecer muito. As pessoas que mais te entristecem na vida são as pessoas que você mais ama. Não tem como ser diferente. As pessoas que mais machucam você são as pessoas que mais você quer bem. As pessoas que mais ferem o seu coração são as pessoas que você abriu a sua intimidade um dia. Claro, por isso que ela machuca o seu coração, porque se você não tivesse aberto a sua intimidade, machucado o seu coração não seria. Então o relacionamento ele tem esse potencial de alegrar nossas vidas, mas ele tem um potencial também de entristecer. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está na prisão. E é uma carta que expressa a alegria dele, porque o apóstolo Paulo ele fundou essa igreja de Filipos na sua segunda viagem missionária, e essa igreja sempre foi uma bênção. Sempre ajudou o Paulo nos seus momentos de maiores dificuldades. E nessa carta, ele está respondendo uma oferta. Foi a única igreja que ofertou para ele enquanto ele estava na prisão. Então é uma carta de alegria. É chamada Epístola da Alegria. Mas ele aproveita, com o coração pastoral que ele tem, aproveita para tentar resolver alguns problemas que estavam acontecendo naquela igreja. E um dos problemas que acontecem nas igrejas, de modo geral, é problema de relacionamento. Por quê? Nós somos pessoas que nós precisamos estar próximos uns dos outros. Mas à medida que nós vamos chegando muito perto um do outro, a gente acaba se machucando também. Alguns fazem até aquela ilustração do porco-espinho no frio, né? Porco-espinho no frio, está sentindo frio, quer se ajuntar. Mas quando se ajunta muito, espeta, e aí se machuca e se afasta um pouco. E a gente vai vivendo assim. Muitas vezes a gente está sentindo sozinho, precisa de uma comunidade, se junta. Mas aí, como dizem que de perto, de muito perto, todo mundo é um pouco feio e um pouco anormal, a gente começa a se estranhar, a gente começa a ter problemas de relacionamento. Igrejas às vezes têm rivalidade, às vezes tem pessoas disputando cargos, às vezes tem pessoas disputando poder, às vezes tem pessoas disputando prestígio, tem panela fechada, tem panela aberta, tem de tudo. Igreja tem de tudo. Então o apóstolo Paulo, ele escreve essa epístola, ele escreve essa passagem que nós lemos aqui para dar alguns direcionamentos, para que as pessoas possam ter relacionamentos melhores na sua vida. E eu queria que a gente seguisse aqui alguns versículos para que a gente pudesse tirar alguns princípios para a nossa vida. Então, se você está com a sua Bíblia aberta, Filipenses capítulo 2, versículo 1, é bom a gente tentar cavar da Bíblia, escavar da Bíblia os seus próprios princípios, expondo aquilo que a Bíblia diz e não aquilo que o pregador porventura queira dizer. Então veja, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Ele dá aqui 4 características, pelo menos,
que precisam estar naqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Ele diz, se há alguma exortação em Cristo, ele quer dizer o que? Se há algum conselho de Cristo, se há alguma palavra de Cristo, se há algum conhecimento em Cristo. Depois ele diz, alguma consolação de amor, ou seja, algo motivado pelo amor que afaste a tristeza e traga a consolação de Deus. Depois ele diz, alguma comunhão do Espírito, ou seja, se são pessoas que possuem o Espírito Santo, pessoas que nasceram de novo, que bebem do mesmo Espírito. E ele diz ainda, se há entranhados afetos e misericórdia, ou seja, se você tem um coração disposto a amar, se você ama o seu irmão com uma maneira afetuosa, uma maneira ardente, ele diz, se há tudo isso que se espera que haja em pessoas que nasceram de novo, ele faz um pedido no 2, ele diz assim, completai a minha alegria. Completai como? Porque ele já estava alegre, porque ele havia recebido uma visita, uma oferta, mas a alegria dele se tornaria completa quando acabasse as discussões, as discórdias na igreja. Então ele diz, completai a minha alegria, e ele faz agora alguns pedidos difíceis. Veja, ele diz assim, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Vamos dizer juntos? Penseis a mesma coisa. Olha, pensar a mesma coisa. Quem é que consegue pensar a mesma coisa? E aí ele continua, tenhais o mesmo amor. Vamos dizer, tenhais o mesmo amor. Outro pedido dele, sejais unidos de alma. Vamos dizer, sejais unidos de alma. E depois, vamos dizer juntos, tendo o mesmo sentimento. Tendo o mesmo sentimento. Isso, quatro pedidos de Paulo. Ele diz, vamos ficar só no primeiro, pensar a mesma coisa. Quem é que pensa a mesma coisa? Veja, será que você pensa a mesma coisa que a sua mulher? Ele está pedindo aqui coisas que humanamente são impossíveis. Paulo ele está pedindo coisas que humanamente são impossíveis. Eu vou ler de novo, ele diz assim, pensais a mesma coisa, tenha o mesmo amor, ou seja, o mesmo, geralmente fala assim, um ama mais, outro ama menos, né? E Paulo está dizendo para ter o mesmo amor, ser unidos de alma, ou seja, não só de corpo, porque às vezes a pessoa está de corpo presente, mas a alma dela está longe. Não, ser unido de corpo e de alma, ser unidos integralmente, ele diz. E aí ele continua dizendo, tendo o mesmo sentimento, ou seja, tendo a mesma intenção. Veja, humanamente é impossível. Isso só acontece por um milagre de Deus. Se não for esse milagre de Deus, toda união, toda tentativa de se unir redundará em fracasso. É por isso que muitas vezes amizades, casamentos, comunidades inteiras, elas vão para o brejo, literalmente, porque fica dependendo da sua própria capacidade, o seu braço humano, a sua força, para tentar gerar essa unidade aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, mas é impossível. Jesus disse em João 17, eu oro para que sejam um, assim como eu sou um com o Pai. Essa é a oração principal de Jesus quando Ele está nos deixando, quando Ele está deixando a terra. Ser um como Jesus é um com o Pai, é ser uma imagem da Trindade na terra. Impossível, impossível pelo braço da carne. Por isso que precisa ter tudo isso aqui que o apóstolo Paulo falou, precisa ter o Espírito Santo, precisa estar unido a Cristo, precisa estar unido à palavra de Deus. Tudo que for feito fora disso correrá o risco de ser redundado em fracasso. E às vezes a gente fica em relacionamentos tristes até, porque não são governados pelo Espírito do Senhor, não é gerado por esse milagre divino em gerar comunidade, em gerar unidade.
E aí a pessoa fica junto porque não tem alternativa. Eu fico junto ou eu vou passar fome? Não era isso que eu queria, não era isso que eu desejava. E a pessoa vai se acostumando, e a pessoa vai vivendo dia após dia nessa tristeza, nessa angústia, deixa de conhecer uma comunidade gerada e formada pelo Espírito Santo de Deus, e tudo vai ficando muito mecânico, muito seco, muito frio, muito angustiante. Mas nós precisamos da ajuda, da unção, do milagre do Espírito Santo de Deus, para que gere em nós um casamento em união, uma família em união, uma comunidade em unidade, uma amizade verdadeira. Isso é dom de Deus, não se conquista no braço da carne também. E ele continua dizendo no versículo 4 assim, no versículo 3, ele continua a exortação dele, diz assim: nada façais por partidarismo. O que é partidarismo? Partidarismo é uma panela fechada, um grupo menor dentro de um grupo maior que só busca os seus interesses. Na igreja, como dizia o pastor Ricardo, toda panela, pode existir panela, pode ter, mas toda panela tem que ser aberta, não pode ser panela fechada. Não pode ser por partidarismo, não pode ser para favorecer o seu próprio grupo. Por isso que, por exemplo, não se deve ter campanha política na hora do culto, porque se eu fizer propaganda política do partido X, você que é do partido Y ou que vota em outro partido vai se sentir ofendido. Na igreja não se faz nada por partidarismo. Ele diz: não façam nada por partidarismo, não faça. Então, tenha a sua panelinha, mas que ela seja sempre aberta, que ela seja sempre acolhedora, que ela seja sempre receptiva para a vida daqueles que se achegam, daqueles que talvez nem sejam tão simpáticos assim a você, mas nós não podemos fazer nada por partidarismo. E ele diz também, ou por vanglória. Vanglória por glória própria. Não faça nada para se aparecer, não faça nada para ser o melhor, não faça nada para ser aplaudido, não faça nada para ser venerado, porque isso destrói a comunidade. E ele continua, mas por humildade. Humildade vem de uma palavra do latim chamada humus. Humus significa terra, ou seja, humilde é aquele consciente da sua condição terrenal e que sabe que é pó, e porque sabe que é pó, sabe que não pode se endeusar sobre a vida de uma outra pessoa. O humilde, ela está por baixo, ela está abaixo, é o que nós vamos ver na continuação do texto. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O mundo divide as pessoas por títulos. Há doutor, magistrado, deputado, é o patrão, é o homem bom. Na empresa que eu trabalho tem um senhor lá, que ele trabalha na parte da limpeza, e toda hora quando ele me vê, ele fala: meu patrão. Eu falo: seu Antônio, meu patrão não. Eu sou assalariado que nem o senhor, não sou seu patrão. O senhor que é meu patrão. Não sou, eu brinco com ele. Mas não tem jeito, ele me chama de Carlos, aí ele ficou bravo comigo, aí quando ele me viu da outra vez: meu patrão, aí eu desisti, não falei mais nada. Porque já tá na cabeça do cara, já está entranhado isso na pessoa. Até mesmo dentro da igreja. É o apóstolo, é o bispo, é o pastor, não sei o quê. E a gente vai achando que a importância da vida se define pelos títulos que as pessoas têm. Quando na verdade você leu aqui junto comigo o mandamento de Paulo, que é para ser aplicado para todas as pessoas, cada um por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Todo mundo. Eu considero o Marcos superior, a Andréia considera a Raquel superior, e assim o Abner considera a Francisca, e um vai considerando o outro superior, porque só assim é possível existir uma comunidade de Deus. Só assim. A comunidade de Deus não é uma comunidade militarizada, em que um vai batendo continência para o outro até chegar no Papa, no cargo máximo.
Veja como é diferente aqui. Cada um considera o outro superior. Eu não estou falando que você vai ter uma falsa humildade de achar que o outro é melhor do que você numa coisa que ele não é. O Aragão, ele nunca vai considerar que eu sou melhor marceneiro do que ele. Não é isso que o texto quer dizer. Não é superioridade em obras. Eu nunca vou achar que eu canto, que eu tenho a voz da Raquel para cantar, ou de qualquer outro dos irmãos. Não é? As pessoas, elas têm habilidades que são superiores, que são melhores. Não é disso que se trata, mas é que não importa a habilidade que eu tenha, ou que você tenha, ou que nós façamos ou deixamos de fazer, o fato é que no corpo de Cristo, aqueles que são menos dignos de honra são os mais honrados. Como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 12, quando ele diz assim, 12, 13 e 14, ele fala, os menos que têm menos honra são os que têm mais honra no reino de Deus. É invertido o negócio. Então a gente considera o outro superior a nós mesmos. E aí a gente já vai se abrindo para nós as chaves dos relacionamentos em todas as áreas da nossa vida também. No casamento é assim também. Eu não posso me considerar superior à minha esposa, nem minha esposa superior a mim, ou eu fazer as coisas pelo meu próprio interesse ou pela minha própria vanglória, senão eu arrebento com o casamento, eu arrebento com a amizade, eu arrebento com a comunidade, eu arrebento com a vida. Todos esses princípios aqui aplicados a qualquer tipo de relacionamento. Senão você vai ser um opressor, senão você é um oprimido. E não é isso que a palavra do Senhor quer para nós. A palavra do Senhor quer que nós tenhamos satisfação nos relacionamentos em Deus. E ele continua dando os princípios aqui. Olha o versículo 4. Não tenha cada um em vista só o que é seu. Não tenha em vista só o que é seu. É verdade, a gente chega às vezes na igreja, eu quero arrumar o meu casamento, eu quero arrumar a minha vida profissional, eu quero arrumar o meu problema sentimental, eu quero arrumar o meu problema com a prosperidade. Ah, mas você chegou, tá bom. Você pode até chegar assim, a gente pode até chegar assim, muitas vezes a gente chega, mas chega uma hora que a gente começa a olhar para a vida do outro também. Fala, puxa vida, o que o outro precisa? Será que o outro não está numa situação pior do que a minha, precisando mais do que eu? Será que o outro não precisa de uma palavra? Será que o outro não precisa de um abraço? Será que o outro não está precisando de um remédio? Será que o outro não está precisando de um bujão de gás? Será que o outro não está precisando de uma roupa? Será que o outro não está precisando de um acompanhamento, de um discipulado, enfim, tantas coisas, de uma oração? Então, a gente passa a ter maturidade em Cristo quando a gente deixa tão somente de buscar aquilo que é para nós, e a gente entra na comunidade, passa pela porta da igreja pensando, como é que eu posso servir o meu irmão hoje? O que eu posso fazer por ele hoje? Eu posso ouvi-lo, olha, ouvir alguém hoje é um serviço e tanto, porque as pessoas não escutam umas às outras. Abraçar, recepcionar, olhar nos olhos, seja bem-vindo, que bom que você está aqui, graças a Deus pela sua vida. Servir o irmão, considerar o outro superior a si próprio. Uma vez, no começo da minha conversão, eu acredito que o Senhor me deu uma visão dessa palavra, dessa mensagem aqui, desse texto. Era como se o Senhor dizia, na igreja todos são garçons de todos. Tinha uma visão de um restaurante assim, todo mundo comendo, todo mundo servindo o outro. Uma vez um colega me lembrou agora qual é a diferença do céu e do inferno. Não sei se eu vou lembrar totalmente, mas ele dizia assim, que no inferno todo mundo tinha o braço muito comprido e não conseguia dobrar. Então quando a pessoa queria comer, ela não conseguia comer. Porque como é que ela ia levar a comida na boca dela? E essas pessoas viviam num extremo isolamento no inferno. Que era assim, cada um com o braço comprido, sem conseguir levar a comida ao seu próprio... Obrigado, querida. Pode deixar aqui. Obrigado. Cada um, porque está sozinho. Diz que assim é uma imagem do inferno. E a imagem do céu diz que está todo mundo assim com o braço também, não consegue dobrar. Também não consegue. Mas no céu é diferente, porque no céu, um alimenta um e o outro com o seu braço alimenta o outro também. Então essa é a diferença do céu para o inferno. Seria essa a diferença.
E é isso que Paulo está dizendo aqui. Não tenha em vista cada um que é propriamente seu, também o que é o dos outros. E agora, desse versículo 5 ao versículo 11, ele dá o maior exemplo de todos. Meus irmãos, esse versículo 5 ao versículo 11 está entre os versículos mais importantes da Bíblia. Paulo ele está falando de relacionamento aqui, e ele dá esse versículo aqui tinha que estar pintado de ouro na Bíblia, porque ele fala a essência daquilo que Jesus fez por nós. Ele vai falar sobre, o texto todo é sobre humildade, e ele vai dar aqui o exemplo de Cristo. Então, esses versículos aqui, para tentar explicar e entender esse versículo, correram rios de tinta que encheram bibliotecas. Isso não é um exagero. Então vamos lá, veja o versículo 5. Como fazemos para viver em comunidade? Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento, ou a mesma disposição, ou a mesma intenção que houve também em Cristo Jesus. O que houve em Cristo Jesus? 6. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, ou seja, existindo em forma divina, Jesus é Deus, ele não julgou como ser igual a Deus, coisa que devia se apegar. Ele não julgou ser igual a Deus, coisa que devia se apegar. Ou ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Veja o 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Então, vamos tentar assim, só esse versículo é muito difícil, porque diz que Jesus, ele existia em forma de Deus. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Lá em João 17, na oração de Jesus, ele fala: restaura com a mesma glória que eu tinha contigo antes do mundo ser formado. Então Jesus é Deus. E esse texto ele diz que ele não julgou ser igual a Deus, coisa que ele devia se apegar. Antes ele esvaziou-se a si mesmo. Essa palavra esvaziou-se, que é nozes, ela é difícil de entender ela. As pessoas discutem o que ela quer dizer. Mas a ideia é que houve um autoesvaziamento de Jesus. Que ele, sem perder a essência divina, ele se esvaziou para se tornar um de nós. Jesus se esvaziou para tornar um de nós. Jesus, ele se esvaziou por mim e por você. Ele abandonou a sua glória celestial, a comunhão perfeita que ele tinha com o Pai. Ele era adorado pelos anjos e arcanjos, como você pode ver em Isaías capítulo 6, diante do trono, de dia e de noite, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É Jesus ali em Isaías 6, e ele abre mão da sua glória, ele abre mão da sua comunhão com Deus, ele abre mão de todo o seu poder, ele abre mão daquilo que nós nem podemos vislumbrar para se tornar em forma humana. Então, esse é o mistério da encarnação. Isso é mistério. A gente não consegue entender, mas ele assume a forma humana. O Deus, o Criador do universo, aquele de quem nada foi feito sem ele, tudo que foi feito por ele. Ele que é a vida e a luz de todos os homens, ele que é o Senhor do Espírito Santo, ele que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele se esvaziou e se tornou um de nós. É impossível dimensionar. Quando eu prego esse texto aqui, eu tenho medo de estragar ele, porque é muito glorioso. Não existe nada parecido com isso em religião nenhuma, em que o próprio Deus, em que o próprio Senhor do universo, ele se torna cada um de nós. Não tem isso. Por isso que se diz que Jesus, ele
pode conhecer a sua dor porque ele viveu a dor. Ele pode conhecer o seu padecimento porque ele padeceu. Ele sabe o sentimento de uma criança que sente fome porque por vezes ele não teve que comer. E muitas vezes ele sabe o que era trabalhar cansativamente, porque a Bíblia diz que quando ele estava muito cansado, que ele não tinha parado, ainda surgiu uma multidão e ele teve que atender e multiplicar pães. A Bíblia diz que ele pode conhecer a sua tristeza porque você já chorou, e a Bíblia diz várias vezes que Jesus chorou. Que Jesus, você que já foi traído, um dia Jesus já foi traído também. Você que sofreu ingratidão, Jesus sofreu ingratidão também. E você que foi ferido, Jesus também foi ferido, seja na sua alma ou seja no seu corpo. Então o nosso Deus, Jesus Cristo, o Santo de Israel, o primeiro, o último, o Alfa e o Ômega, Ele sabe o que é padecer, porque Ele se tornou um de nós. Esse é o mistério da encarnação. Esse é o mistério da encarnação. E aí o texto diz, graficamente, que Jesus, em forma de Deus, Ele se torna homem. E como homem, Ele poderia, parei por aqui não, mas como homem, Ele vive a vida de servo. Ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Um exemplo, quando Ele lavou os pés dos discípulos, dos apóstolos cansados, empoeirados, com um cheiro de esterco de camelo, tudo sujo, misturado com areia, com guspe, com tudo que você possa imaginar. E quando aqueles homens estavam sentados em meio à sala, sem saber, cadê o escravo? Quem é que vai vir aqui lavar os nossos pés? Porque a gente não pode sentar na mesa com o pé sujo. E um olhava para o outro, e o outro olhava para um. E de repente, quando eles olham para Jesus, ele tira a sua roupa, ele se cinge com uma toalha e vai e começa a lavar e limpar os pés de cada um dos seus discípulos, porque ele tomou a forma de servo e continua servindo até os dias de hoje. Então ele deixa a sua divindade, ele deixa sem abandonar a sua essência de Deus. Ele sempre é Deus, antes da encarnação, depois da encarnação, e ele continua sendo Deus, porque nele não há mudança nem sombra de variação, mas na sua carne e na sua pele ele padeceu, porque a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Por meio das coisas que sofreu. Esse é o nosso mestre, é o nosso Senhor. E ele se torna homem, como homem vive vida de servo, e o texto continua dizendo, e como servo morreu a morte de cruz. A morte de cruz, possivelmente, é a morte mais humilhante que possa ter existido na face da terra, porque o homem ele era colocado diante dos seus, ele era colocado totalmente nu, mostrando a sua fragilidade, a sua incapacidade de reagir, e o Senhor do universo, o Rei dos Reis, o Alfa e o Ômega, aquele que criou todo o universo e que criou cada um de nós, ele se permite viver a vida de servo e morrer a morte mais humilhante que uma pessoa poderia morrer em favor de mim e de você. Ele passa por toda essa humilhação. E aí a grande questão é, se Jesus se humilhou tanto assim, ninguém, por mais que se humilhe, vai ter esse mesmo nível de humilhação que Jesus teve, porque ele saiu do máximo que alguém pode ser, que é Deus. Ninguém é Deus, só Ele, o Pai e o Espírito, e ele desce ao mais baixo. Então veja quanta coisa ele se humilhou, quanta coisa. Impossível de dizer. Então, por mais que a gente esteja humilhado, nunca vai ser essa mesma dimensão do que aquilo que Cristo foi humilhado. Por isso que ele pode dizer, dá a face ao que o fere, caminhe mais uma milha, se obrigarem a caminhar uma milha, caminhe mais uma milha, dê a face ao que o fere, não retribua o mal com o mal, não se vingue. Por isso que ele pode dizer, com autoridade, porque ele fez tudo isso por mim e por você. Aí o texto continua aqui. Depois que ele faz isso, ele mesmo se humilhou, se tornou obediente até a morte de cruz. O 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da
que ele foi exaltado por Deus. E esse texto está dizendo que cada criatura no universo, cada pessoa vai dobrar o seu joelho diante do nome de Jesus. Olha o que ele diz aqui, ó. Todo joelho, no versículo 10, no céu, na terra e debaixo da terra. Quer dizer isso, no céu, anjos, arcanjos, querubins e todos os santos de Deus que já estão na glória, esses reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Na terra, a igreja, as almas remidas, mas também daqueles que não se dobraram no tempo da graça, porque quem não se dobrou no tempo da graça, vai se dobrar no tempo da volta dele, e ele não voltará mais como um cordeiro, voltará como um leão da tribo de Judá. E lá no Apocalipse diz que alguns se dobram e se alegram e cantam com muita felicidade, porque reconheceram Jesus Cristo como seu Senhor enquanto era tempo, mas os outros vão se padecer, e vão sofrer, e vão chorar, e vão pedir: tomara que essa montanha caia na minha cabeça, porque grande será a ira do cordeiro. Lá no Apocalipse diz. E aí ele continua aí debaixo da terra, ou seja, fazendo uma referência a todos aqueles que serão lançados no inferno. Muitas pessoas pensam: puxa vida, falar de inferno, quem mais falou de inferno na Bíblia e no Novo Testamento foi Jesus Cristo. Quem mais falou de inferno? Mas aqui o texto diz que mesmo no inferno, toda língua se dobrará e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E infelizmente, feliz e infelizmente, alguns farão isso com muita alegria, com júbilo, com vitória, e alguns vão fazer isso com muita tristeza, porque o coração do homem é uma porcaria, é uma pedra, é duro, você pode bater com uma lasca, você pode, não sai nada dali, é duro. Se o cara não abre o coração, se a pessoa não se abre, é duro. E o Espírito Santo tenta convencer, e a evidência mostra, e a palavra e tudo, e a pessoa: não quero. Jesus diz assim, quando o universo foi criado, há um pastor que diz assim: Deus criou o sol, disse: brilha, e o sol brilhou. Disse para a estrela: brilhe, a estrela brilhou. Disse ao mar: mar, venha só até aqui, e o mar veio só até aqui. Disse para as plantas: plantas, cresceram. Disse para os animais marinhos: nadem, os animais marinhos nadaram. Disse para as árvores: dê seu fruto, dá seu fruto. E disse para o homem: se arrependa. O homem disse: não me arrependo. Se converta, não me converto. Largue seus pecados, não largo. Todo o universo se dobra para Jesus. Todo o universo obedece, o bater da asa da borboleta, da formiga. Cada molécula não se move se o Senhor não permitir. Mas o coração do homem se arrependa? Não. Abra o coração? Não abro. Leia a palavra? Não leio. Tenha uma vida de oração? Não tenho. Faça o bem ao seu próximo? Não faço. Dê a face o que fere? Não dou. É assim. Você acha que esse cara não merece ir para o inferno? E Jesus enviando o Espírito Santo dele, tentando convencer, tentando quebrar o coração. E não quer, porque não abre. Você acha? Depois disso que Jesus fez, abandonou a sua divindade, não, sem deixar de ser Deus. Vou falar uma heresia aqui. Abandonou sua glória, se torna como homem, vive vida de servo, morre morte de cruz, a mais humilhado, Deus do universo, tomando chibatada, cuspe na cara, caniço na cabeça. A pessoa não sabe para esse amor. Você merece ir para o inferno, né? Vá para o inferno. Vá para o inferno, morra no inferno, suje-se mais ainda, vá mesmo, continue se sujando, enfia a cabeça na pornografia, continue fumando, bebendo, cheirando, fazendo todas essas coisas. Não louve ao Senhor, não louve ao Senhor, não. Aproveita essa vida, porque ela é curtinha, curta mesmo. Arrebenta na vida, porque é muito curto. A ampulheta já está virada, a areia já está caindo, seu fôlego já está acabando, e quando você menos esperar, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, baterá naquele fio de seda que sustenta a sua vida, e você padecerá eternamente. Foi como o autor de Apocalipse, ele fala isso daí, ele diz isso diante de um Deus tão santo. E aí ele continua: toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você ler
a continuação desse texto, ele vai dizer assim: desenvolver a vossa salvação com tremor e tremor. A gente não vai entrar aqui em todos os versículos, porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não dá. Mas você pode continuar depois lendo o versículo 12 ao diante. Ele vai falar: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus que efetuou em vós tanto querer como o efetuar. Tudo querer como efetuar. Tudo que você faz para a glória de Deus, tenha certeza que foi Jesus que colocou ali para você fazer em nome dele. Então nós estávamos falando aqui por comunidade. Veja o que Jesus fez para que tornasse a comunidade viável. Paulo apresenta Jesus Cristo, e aí a gente volta para o começo do texto. Aí sim a gente começa a entender, tende o mesmo pensamento. Não é que a gente vai virar robô, mas tende o mesmo pensamento, com isso em mente. Cara, Jesus morreu por mim e por você. Então a gente tem que se entender aqui. Jesus morreu por mim e por você, servindo. Então eu não posso dominar sobre a sua vida. Nós vamos entrar aqui no entendimento. Jesus morreu por mim e por você. Olha o que ele fez. Por isso que agora a gente vai viver em comunidade. Nós vamos fazer esse casamento funcionar. Nós vamos fazer nossa amizade funcionar. Nosso relacionamento de pais para com filhos, de filho para com os pais. Por quê? Porque Jesus deixou o exemplo mais bonito, que era para ser seguido. A chave da mensagem de hoje é humildade. 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 Eu sei que é difícil, mas considere o outro superior a você. É a primeira lição que a gente aprende desse texto aqui. É humildade. É humildade. Porque se Jesus fez esse movimento por todos nós podemos fazer esse movimento em favor da vida dos irmãos também. Humildade. Humildade. Não, eu não preciso ter razão. Para discutir com a Andréia, eu não preciso ter razão. Não importa ter razão. O que importa é a gente ficar em paz. O que importa é a gente ficar bem. E vice-versa. Porque Jesus, ele se esvaziou. Às vezes a gente tem que se esvaziar das nossas razões. O que adianta ter razão e você perde? Perde o casamento, perde a amizade. Não adianta ter razão. Jesus não precisava se esvaziar das razões dele. Mas às vezes eu esvazio da minha, para poder ter comunhão, para poder ter amizade. Humildade. Humildade. A segunda chave, palavra-chave da nossa mensagem é serviço. Serviço. Lembre-se sempre que você não casou para que o outro te fizesse feliz. Você não está na igreja para a igreja te fazer feliz apenas. Mas você casou, você está na igreja, você gerou um filho para fazer o outro feliz. Você é servo, você marido é servo da sua esposa para fazê-la feliz. Você esposa é serva do seu marido e vocês são servos dos seus filhos. E somos todos servos da igreja. Então a gente sempre tem que dar essa mentalidade. O que eu posso fazer para servir a minha esposa? O que eu posso fazer para servir o meu marido? Às vezes uma louça que você lava, um chão que você vai, não é grande coisa, você nem lava direito, fica, poxa, mas o gesto. Então procure oportunidades para servir. Procure oportunidades para... E quando você verifica que o seu serviço, ele rendeu fruto, você fica tão feliz. E você fica mais feliz até do que quem foi servido também. Então, a primeira palavra-chave é humildade. Humilhe-se, considere o outro superior. A segunda, sirva. Você pode servir. Sirva com um abraço, sirva com oração, sirva ouvindo, sirva talvez chegando mais cedo. Alguns arrumam um banco, outros fazem um café. Sirva fazendo alguma coisa, sirva. Se Jesus foi o servo de todos nós também não existimos somente para sermos servidos, mas também para servir. A gente também tem que permitir que o outro nos sirva, porque tem gente que é orgulhoso, né? Não precisa fazer nada por mim, também está errado. Aí Jesus não tem parte com você também, né? Como disse para o apóstolo Pedro. Então, sirva. E a terceira palavra-chave hoje que eu queria deixar é empatia, identificação. Assim como Jesus Cristo, ele deixa a sua glória, torna um de nós. Ele se identifica com a nossa dor, com a nossa humanidade, e a gente também tem que se identificar com o outro, porque muitas vezes a gente quer fazer que o outro se torne como a gente quer. É um erro.
O maior erro do casamento, por exemplo, é quando você casa com alguém na expectativa daquilo que a pessoa se tornará a ser. Está errado. Você se casa com uma pessoa com base naquilo que ela é. E o que mudar depois é lucro. Negou, você não foi enganado, nega. Ninguém foi enganado. Ok? Se fosse naqueles tempos que as pessoas eram obrigadas e tal, tudo bem. Ok? E naquele tempo as pessoas ainda se separavam menos, né? Ainda tinha menos mistério aí no negócio. Mas hoje, ninguém pode se tornar amigo de alguém com base naquilo que ela poderá ser. Não. É com base naquilo que ela é. É o que tem para hoje. É isso aí, meu. É isso aí que você tem que amar. Tem que me amar. Não tem jeito. E como é que você faz isso? Tendo identificação. A palavra é empatia. É empatia. O que é empatia? Eu me colocar no lugar do outro e tentar entender o que o outro está sentindo, tentar entender o que o outro está sofrendo. A gente não pode ter esse movimento, eu quero que o outro se torne aquilo que eu sou. Primeiro você tem que se esvaziar ao nível dela, ok? Quando na mídia essa semana, vocês devem ter visto, ficou mostrando a foto daquele príncipe lá da Inglaterra, e toda vez que ele conversa com o filho dele, o pessoal flagra ele fica aqui, ele se ajoelha para olhar nos olhos da criança, né? Por quê? Porque isso mostra empatia. Ele, falando com a criança de cima para baixo, a criança toda hora, ela se sente o quê? Sempre diante de uma autoridade, sempre diante do mais forte. Não, mas quando você desce ao nível dela, você mostra respeito. Você ganha ela. Você ganha aquela criança lá. Assim também, nós não podemos ser assim com as pessoas. A gente também tem que descer. Estou dizendo descer no nível dela no sentido pejorativo. Mas assim, tem empatia. Se identificar. Tem que estar lá. Foi pregar na FEBEM, foi pregar na cadeia. Falar na linguagem que eles entendam. Essa pessoa faz tanta doidice aqui, que será, né? A pessoa é um maluco. Não, vamos ver o que essa pessoa viveu, o que ela está sentindo. A nossa pressa é muito grande em julgar as pessoas. É muito rápido, já tem um diagnóstico, né? Julga. Está completamente errado. Porque assim como Jesus se torna como um de nós, nós também temos que nos tornar um com o outro. E nós só fazemos isso se a gente tiver um pouco de empatia. Se você não fizer isso, você mata a sua esposa. Espero que eu não esteja te matando. Ela está com cara de quem está morrendo aí, pessoal? Acho que não, a mulher mais linda do mundo. Se você não fizer isso, você mata a sua esposa. Você vai matar ela. Se você não entender, a Bíblia fala, quando o apóstolo Pedro escreve, que você tem que discernimento. Tem que se tratar a mulher com discernimento, né? Isso vale para todas as... Você mata a pessoa. Você mata a pessoa. Às vezes, por uma questão cultural, ela é totalmente submersa, né? Não é nem submissa, submersa por uma questão cultural, pressão familiar, igreja, né? E essa mulher não se liberta, ela não consegue se libertar, muitas vezes. Não consegue. Você mata a pessoa. Aí a pressão dela sobe, o coração acelera, a pessoa, o semblante. Por quê? Porque você não ouve, você não se identifica, você não a trata como o vaso mais frágil. Não, você vai lá, você oprime, você pisa em cima, você fala gritando. Aí dá dose. Então não é. Isso não é de Deus, não. Isso aí é coisa de patriarcalismo, outras coisas. Aliás, eu nem digo que isso, porque mesmo o patriarca não precisa ser assim. Toda autoridade na Bíblia, ela só existe para servir. Nenhuma autoridade existe para dominar. Ninguém. Esse é o estilo bíblico de liderança. A autoridade só serve para servir. Fora disso, hoje existe uma coisa muito estranha no meio evangélico, que acha que os caras têm que ser o top, enfim, né? Aquela hierarquia toda e tal, reverência. Não. Toda autoridade, ela só serve para servir. E ela não deve destruir a vida de ninguém, porque Jesus não veio destruir a vida de ninguém.
mas veio para dar vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém. Então que assim seja nas nossas vidas, em nome de Jesus, que a gente possa ter o mesmo pensamento, não é que vai pensar igualzinho, mas assim, com base o Evangelho na mente, a gente vai ter o mesmo sentimento, a gente vai se amar nas entranhas, como diz lá do profundo, e a gente vai trabalhar pela unidade pela qual Jesus um dia orou. Que eles sejam um, como eu sou um com o Pai. Que você, esposa, seja um com seu marido, que você seja um com a sua irmã, com a sua amiga, com seus pais, e que nós possamos ser um para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Se você puder, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos.